Passado isso, a gente foi fundar uma igreja na cidade de Araripina, no sertão do estado de Pernambuco. E nós tínhamos um presbítero chamado Roberto Nascimento. Isso já nos idos de 2012 para 2013. Ele foi morar lá, passamos assim uma média de quase que uma semana fazendo evangelismo, alugamos um espaço, colocamos o nome da igreja. Foi bacana, um pastor Emanuel, aquele mesmo que fundou logo no início a primeira igreja, que é meu irmão de sangue, faleceu, mas é meu irmão. Nesse período ele já tinha voltado de Natal e eu o convidei, para ele desenvolver esse trabalho lá junto com o presbítero Roberto Nascimento. Ele foi fazer aquele trabalho, fez um trabalho maravilhoso com aquela comunidade de Araripina, rendeu bons adeptos do cristianismo ali, pessoas que aceitaram Jesus, famílias que passaram a frequentar a igreja, mas mais tarde, digamos com 1 ano, 2 anos depois, aquela igreja não conseguiu se manter e por conta disso a gente achou por bem ceder todo o material que nós tínhamos a uma outra igreja que também estava começando seus trabalhos e ali a gente encerrou aquele trabalho de Araripina. Já nos idos de 2016, depois de um vasto crescimento dessa igreja, onde inclusive nós tivemos a igreja de Tururu, tivemos a igreja de Chega Mais, aí agora já era 7 igrejas, porque a gente também tinha um trabalho em Cabo Verde, lá na África, onde a gente assessorava. A igreja sofreu uma ruptura, onde a gente pôde refazer todo um novo mecanismo com relação ao nome da igreja, de modo que aquele problema que houve de uma divisão não viesse a afetar tanto a nossa caminhada. Nossa igreja permaneceu com os mesmos valores, com os mesmos objetivos, daí a razão que o nome inicial, que era Igreja Batista Evangelista, nesse momento da divisão, nós agora colocamos como Primeira Igreja Batista Evangelista. Inclusive na perspectiva da cor da nossa igreja, a nossa identidade visual, que até então era azul, hoje é amarela, o globo simbolizando ainda que nós somos uma igreja, Primeira Igreja Batista Evangelista, missionária, em busca de vidas. O próprio estatuto também sofreu algumas alterações por conta do nome e depois dessa divisão nós ficamos com 3 templos, que é a Igreja de Pau Amarelo, a Igreja Sede e a Igreja Janga. E hoje permanece com possibilidade agora futura de abrir outros templos. Nos trabalhos sociais nós desenvolvemos aquilo que a gente chama de mutirão. Então a gente abria o templo, convidava, inclusive pedia ajuda também na prefeitura para que eles pudessem mandar pessoas de determinadas áreas, como tirar uma identidade, conseguir um título de eleitor, corte de cabelo, gente para trabalhar fazendo maquiagem, um dentista para olhar os dentes do povo para ver se estava bem, se estava ruim, um médico para poder dar uma receita para uma pessoa que não tem condições de estar no posto de saúde ou pagar um trabalho desse nível. Pessoas psicólogas, quando eu me formei também, já passei a desenvolver trabalhos de psicologia de forma gratuita. A mesma coisa na área do direito, a orientação de advogados. Enfim, a gente faz um trabalho comunitário. Associado a isso, dávamos um almoço, proporcionava alimentos para as pessoas que ali vinham. E uma dessas atividades que a gente fez, ela chegou a ter 1.200 pessoas que frequentou o espaço durante um dia de sábado, das 8 da manhã até às 17 horas. Então foi um trabalho fenomenal
que teve o acompanhamento, inclusive, de guarda de trânsito, para não embaralhar o trânsito ali dentro do beira-mar. Nós colocamos pula-pula para as crianças, escorrego, sorvete. Foi um trabalho lindo, lindo, lindo. A igreja sempre presente com a comunidade. Hoje o nosso trabalho, ele continua, né, sendo feito essa parte da entrega do sopão, entrega de roupas, sapatos. A igreja faz um trabalho social no campo de atendimentos psicológicos, também atendimento da área do direito, não é? Então são trabalhos que ainda permanecem vivos na nossa igreja. Foi em novembro de 2015, nós fizemos uma viagem missionária em direção à África, Cabo Verde, de forma mais específica. Lá é um arquipélago que tem 10 ilhas e nós fomos à ilha de São Vicente, embora que nós conhecemos a Ilha do Sal, a ilha de Santo Antão, lá onde nós temos ali ainda hoje o missionário Williams, Davis Williams, com a sua esposa, e foi uma experiência marcante a gente poder pregar o evangelho para aquele povo que tanto necessita, um povo de uma classe social até desassistida, mas que o evangelho também chegou ao alcance. Ali também eu fiz trabalho de corte de cabelo junto com a comunidade e foi um momento assim muito especial a nossa ida até Cabo Verde, lá na África. De lá nós fomos, outra experiência foi irmos até Portugal, onde lá também nós desenvolvemos um trabalho, conhecemos a oportunidade do pastor Vanderlei, né? A igreja que ele constitui lá com seus filhos. Nós tivemos a experiência também de pregar o evangelho. Estranhei muito em relação ao nosso Brasil, onde aqui tudo é permitido, você sai às ruas, você prega o evangelho. Lá em Portugal a gente sentiu uma diferença, que você não pode estar na rua entregando papel, evangelizando, feito a gente faz aqui. Tem que ser as coisas dentro dos lares e se as pessoas permitirem. Então eu senti muita diferença para o nosso país. E também Espanha, em Sevilha. E também em Sevilha nós tivemos essa dificuldade de pregar esse evangelho de uma forma assim mais ampla, como a gente faz aqui normalmente. Mas também ganhamos vidas ali em Sevilha. Foi bom, foi uma experiência maravilhosa. Também fizemos um trabalho missionário aqui em Riacho de Santo Antônio, aqui também já na Paraíba. Eu tive a oportunidade de ver a partida dos irmãos que foram até aquela cidade e foi algo assim que me chamava muito a atenção, a alegria, né, das nossas igrejas indo num ônibus totalmente lotado, as pessoas animadas, as pessoas querendo mesmo e alcançar vidas para Jesus. E mais tarde a realização dos trabalhos naquela cidade, onde teve um apoio também da prefeitura, teve o apoio de alguns irmãos que já moravam lá, e a igreja que estava lá fazendo um trabalho com o seu pastor, foi assim muito bem elaborados os projetos, e a nossa igreja chegou ali de uma forma tremenda, levando gente para cortar cabelo daquela comunidade, sopão, teve momentos de brincadeiras, teatro, e a resposta de tudo isso é que no final de todo o projeto, de todo o trabalho feito, muitas vidas foram entregues na mão do Senhor Jesus. A nossa igreja, mais tarde, as pessoas dando testemunho, né, dessa viagem, o que a gente via no rosto de cada um foi aquela alegria de poder servir ao Senhor, conforme diz o salmista, né? Servir ao Senhor com alegria. Pessoas que em alguns momentos da sua vida estavam até um pouco triste, um pouco para baixo, mas aquele momento lá do Riacho de Santo Antônio, aquele trabalho evangelístico, deixou marcas no coração das pessoas, de modo que, mesmo vindo a pandemia, os afastamentos, aquilo permaneceu no coração deles de forma muito ativa, a ponto de que, graças a Deus, hoje com o retorno dos trabalhos dentro da igreja, as pessoas já estão voltando mais animadas para a gente dar sequência a esse trabalho do Senhor Jesus.
Cheguei aqui em Pernambuco, né, no ano de 2005 e primeiramente fui residir lá no Recife. Ali passei 2 anos ali, 2005, 2006. E logo depois, em virtude da família da minha esposa, né, aí eu vim para o Janga. Comecei a procurar andar, né, e fui morar perto ali da igreja, né, a PIB Janga, e resolvi entrar. Foi marcante porque, como eu disse, passei 2 anos no Recife, né, e fui visitar igrejas lá, né, e foi como se ninguém tivesse chegado na igreja, né. E quando cheguei na PIB Janga foi bem diferente, né, a recepção, né, aquelas boas-vindas ali, e isso foi algo que marcou. E depois a questão da própria palavra, né? Eu sempre busquei uma igreja que tivesse o foco na palavra, né? E foram esses 2 fatores que fizeram com que eu ficasse ali. E ali na Janga começou como auxiliar de professor na Escola Bíblica Dominical, né? A pastora Miriam Maia, ela identificou isso, né? E levou o pastor Augusto e falou, existe ali essa pessoa que seria ideal para estar ali também trabalhando na Escola Bíblica Dominical. E logo depois, nessa observância, né, já foi chamado para fazer o curso ali para diáconos. E começamos o curso, logo depois foi efetivado, né, consagrado ali para o diaconato da igreja e continuamos o trabalho. Houve um hiato aí, né, que foi o ano 2014, aí ano de 2014 e 2015, né? Justamente por força do trabalho, aí fui transferido lá para a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá eu passei 1 ano frequentando a igreja lá, né? A igreja Batista, Belo Horizonte. Ao fim desse 1 ano, o que aconteceu? Fui chamado para fazer parte do ministério diaconal da igreja. E lá comecei a atividade também diaconal. Aí, em 2016, retornei, né, e justamente para PIB Janga, né? Até que em 2017, aí somos chamados a participar de uma seleção ali para o Ministério Pastoral da igreja, né? O medo, o receio, né, é natural do ser humano, né? Ainda mais quando a gente vai entrar num campo desconhecido, que a gente nunca experimentou, né? E sendo da vontade dele, ao caminhar, né, dessa preparação, ele vai o quê? Vai confirmando todas as coisas, né? E essa confirmação ela veio através da própria igreja, né? Veio através de testemunhos de outras pessoas. Desde o final de 2018, eu vim aqui porque estava à procura realmente de um lugar para me tranquilizar. Passando aqui, vi aí a placa, entrei e porque o ambiente é tão gostoso, e aqui fiquei até agora. Inicialmente, eu não queria ser identificado como pastor. Eu queria chegar aqui e ficar como um membro da igreja, tranquilão. Aqui a igreja tem esse costume bom de dar uma recepção muito calorosa ao visitante e saber quem é. E eu dei somente o meu nome, mais nada. E daqui eu não era conhecido como pastor, de jeito nenhum. Mas tinha um pastor que me conhecia fazendo conferências aqui. Então, logo de chegada, eu não tive mais como me esconder, porque o pastor... Eita, é o pastor Braulio que está ali, pronto. E depois, quando houve o concílio dos pastores Gilberto e do pastor Teles, eu estava lá presente por convite do pastor Augusto. Eu realmente ainda não era conhecido, realmente bem conhecido, mas ali no concílio havia quatro pastores que me conhecia, e inclusive um que eu fui examinador no concílio dele. Aí depois disso aí veio a informação de que eu tinha sido secretário executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pernambuco, por 6 anos. Aí eles lá, que o pastor Eric e o pastor Augusto, eles tinham, não sei se ainda estão fazendo isso, o costume de se reunir com a Ordem dos Pastores aqui de Pernambuco, embora eles não sejam associados.
mas eles se formaram lá no seminário e a ordem funciona lá. Então eles iam para lá. E aí começaram então a se lembrar do que se falava a respeito do pastor Braulio, secretário da ordem, né? Então essas coisas foram funcionando como chave para abrir essa condição, esse oásis em que eu vivo hoje, né? Passamos lá no Janga, na PIB do Janga, então minha esposa viu uma faixa lá de encontro de mulheres, ela chamou a atenção. Eu disse, Sérgio, olha, aquela faixa ali, porque ela sempre se interessa, quando ela vê encontro de mulheres ou coisa do tipo, ou de oração, ela sempre se interessa. Posteriormente, nós fomos em Pau Amarelo, e eu conserto meu carro com um eletricista que fica basicamente ao lado da PIB de Pau Amarelo. E quando eu digo que é de Deus, porque ela nunca vai comigo quando leva o carro para consertar, mas nesse dia ela foi. E com o que foi que nós nos deparamos? Também na PIB de Pau Amarelo, a mesma faixa. Se a memória não me falha, eu acho que deve estar mais ou menos com 2 anos. Aquela faixa, ela também chamou a atenção dela, né? Tinha o telefone, ela ligou para a irmã Vânia mandou perguntou se ela poderia ir na igreja para conversar pessoalmente e também para ela conhecer, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais também da igreja. Aí foi dessa forma que nós chegamos à PIB. Né? Mas ela foi impactada no encontro e eu fui impactado quando fui buscar ela na sede, através de 3 louvores. O primeiro louvor foi o de Sara Farias, que diz que a gente desce para poder crescer. Depois veio o louvor de Jó e depois veio o que mandou largar a rede. Eu estava fora de igreja, porque eu fazia parte de uma igreja lá no IPCEP. Eu vim porque a distância estava muito grande para mim. Então o custo, que dava 40 quilômetros para ir e 40 quilômetros para voltar. Aí foi justamente, eu estava tendo essa dificuldade, então eu saí da igreja. Passei um bom tempo sem querer saber de igreja, queria descansar, vou usar esse termo, queria relaxar, mas quem tem um chamado não fica escondido. E foi justamente o que aconteceu. Então visitei as 3 e Deus falou fortemente ao meu coração que eu deveria ficar em Pau Amarelo. Quando nós chegamos aqui na PIB, fomos muito bem recebidos. E eu vi um pouquinho da semelhança da igreja que eu fazia parte. Tem o louvor do visitante, tem o aconchego ao novato. Então isso para mim foi que me deixou, porque você nunca sabe como é que as pessoas chegam na igreja, como é que está seu coração, como é que está sua cabeça. Então quando você chega e você encontra uma receptividade, parece que você tira um peso de cima de você. E uma coisa que eu gostei muito da primeira igreja batista evangelista foi o sair das 4 paredes. Outra coisa também que me chamou muito, não pouca atenção, é que prega verdadeiramente a palavra. E eu fiquei maravilhado. E eu disse, realmente é aqui que Deus quer que eu fique. E também porque foi Deus que me enviou para lá. Eu conheci a PIB de Pau Amarelo através do diácono Hamilton. Ele me convidou, nós fomos num culto lá, num domingo à noite, culto de adoração. Isso foi, não tem a data precisa, foi em junho de 2019. Eu tinha saído da IBMJ, né, e estava sem congregação nenhuma. Eu tinha visitado muitos, a convite de outros pastores. Inclusive o diácono Hamilton que me levou para outros pastores aqui em Pau Amarelo, para visitar as igrejas, mas até então não encaixou. Assim, felizmente, né, posso dizer, felizmente, quando eu cheguei lá na PIB de Pau Amarelo, e lá eu gostei, me identifiquei, as pessoas foram chegando, né, a pastora Miriam com aquela carisma dela, porque até então ninguém sabia que eu era pastor. A Milton foi que deu o sinal a ela, né? Ela disse, tem um pastor aí no meio da nossa congregação, eu vou pedir que ele venha aqui para o púlpito. Mas fui bem recebido, né? E passei a gostar, ia aos cultos, e aí foi, ela fazendo convite, me deu uma oportunidade para trazer uma palavra, eu trouxe uma palavra, e aí a gente foi se encaixando, né? Conhecendo um ou outro, que isso é muito importante, e eu passei a amar a igreja lá, né? A gente se identificou muito bem, né? A minha esposa se agradou muito dali também. Eles vão ficar aqui, meu filho. Tá bom, meu filho, você tá dando bem, né? Porque a gente tem que um comum a todos, né? Eu acho que uma igreja que recebe bem os visitantes, isso já é 50% para o visitante
de vir mais vezes, entendeu? Porque isso é importante. Desde quem está ali na portaria, né, que dá a sua boas-vindas, até lá na saudação, que é muito importante, aquela saudação na SAPIB, né? Olha, uma das coisas que me chamou a atenção mesmo foi a questão da palavra. Palavra de Deus. Né? Tem um momento de louvor, né? Mas lá a palavra é fundamental.